Borke Tov, Haverins, Hakol Besede, tudo em ordem, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa paraxá. Hoje é terça-feira, então é a terceira parte da nossa leitura. Só fazer aqui uma Hazará. Hazará em hebraico é fazer uma revisão, tá? Vamos pegar um pouquinho da paraxá anterior, vamos ser rápidos aqui. Eu quero falar uma coisinha no final do vídeo, tá? Bem rapidinho. Então nós pegamos aqui, nós lemos até então que José, né, Yosef, ele havia se encontrado com uma pessoa, com o Ish, né, um homem, e esse homem nada mais nada menos era do que o próprio anjo Gabriel, né, e ali ele falou para onde seus irmãos tinham ido, que eles não estavam ali em Shechem, eles tinham ido para Dotã, e ele estava se aproximando quando seus irmãos já tramaram fazer alguma coisa contra ele, e Reuben falou, não vamos fazer isso, né, então ele já tinha tudo em mente e não deixaram fazer mal para o seu irmão. Continuando aqui a nossa leitura, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahal banu mikol hamim ונתן לנו את תורתו, Baruch atah Adonai notei Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que Deus todos os povos, e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a tua Torá. Quando Yosef se aproximou de seus irmãos, eles arrancaram-lhe sua túnica de lã que ele estava vestindo. Eles os pegaram e o atiraram dentro do poço. O poço estava vazio, não havia água dentro dele. Eles se sentaram para fazer uma refeição. Quando eles ergueram os olhos, viram uma caravana de ismaelitas vindos de Gilade. Os camelos estavam carregando especiarias, bálsamos e lotos, transportando-os para o Egito. E Yehudá disse a seus irmãos, o que ganharemos se matarmos nosso irmão e cobrirmos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas e que nossas próprias mãos não o firam. Ele é nosso irmão, nossa própria carne e sangue. Seus irmãos concordaram. Mercadores medianitas passaram, eles tiraram Yosef do poço, eles o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Eles levaram Yosef para o Egito. Quando Reuven retornou ao poço, Yosef não mais estava lá. Rasgou suas roupas em luto e retornou a seus irmãos. O rapaz se foi, ele exclamou. E eu para onde posso ir? Eles apanharam a túnica de Yosef, eles imolaram um cabrito e molharam a túnica no sangue. Eles enviaram a túnica de lã e ela foi entregue a seu pai. Nós achamos isso, disseram. Tente identificá-la. É a túnica de seu filho ou não? Ele a reconheceu. É a túnica de meu filho, ele disse. Um animal selvagem deve tê-lo devorado. Yosef foi despedaçado. Ele rasgou suas roupas e pôs um saco na sua cintura. Ele manteve-se de luto por seu filho por muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas tentaram consolá-lo, mas ele recusou ser confortado. Eu descerei por meu filho à sepultura enlutado, ele disse, e seu pai chorou por ele. Os medianitas venderam ao Egito a Potifar, um dos oficiais do faraó, chefe dos matadouros. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torá remet v'hayeu lanatan betorrinu. Baruch atah Adonai notei Torá. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, no universo que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no nosso meio. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, no universo que nos deste a Torá. Haverins, voltando aqui. Então, quando José, ele se aproximou dos seus irmãos, logo o pegaram, tiraram a sua túnica e lançaram dentro de um poço. Tá? Vamos pegar aqui pontos específicos. Eu já vou tentar mudar alguma coisa aqui com vocês nesses vídeos. Vou tentar ser o mais breve possível. Então, vamos lá. Prestem atenção. A Torá nos diz que o poço ele estava vazio. Não havia água dentro dele. Rashi, ele questiona isso. Ele fala, porventura, então, a Torá não fala que o poço está vazio? Qual o intuito de dizer que não havia água dentro dele? Você sabe para que serve um poço, uma cisterna?
abastecimento de água, certo? Então, como a Torá ela não fala nada em vão, porque ela diz, e o poço estava vazio, vírgula, não havia água dentro dele. Deus não fala nada em vão. Então, Urash comenta, se não havia água, o que havia dentro dele? Haviam escorpiões e haviam cobras. Isso, pessoal, é um deserto. Quem sabe, quem conhece no deserto, se tem muita serpente na areia e escorpiões, tá? Então, quando eles jogaram Yosef dentro do poço, o poço estava vazio, sim, de água, mas haviam serpentes e escorpiões, tá? O Midrash ele é enfático em dizer que seu irmão chorava, ficava pedindo para eles não fazerem isso, tá? Mas mesmo assim eles fizeram. E o que mais me chama a atenção aqui, que eles sentaram, quando eles colocaram Yosef dentro do poço, eles simplesmente sentaram para fazer uma refeição. Ou seja, os gritos, né, o choro do menino não fizeram nada perante eles, não lhe comoveram, sabe? Aquela amargura, aquele ódio que eles vieram implantando em si por causa das histórias de Yosef, por causa dos seus sonhos. O sol tá bem forte hoje, tá? Então, eles sentaram e comeram, fizeram a sua refeição, tá? Eles ergueram os olhos e viram com a caravana de ismaelitas vindos de Gilad. Os camelos estavam carregados com especiarias, bálsamo e lotos, transportando-os para o Egito. Mais uma vez aqui, Rashi faz o mesmo questionamento. Por que a Torá ela vem e enfatiza o tipo de mercadoria que aqueles camelos estavam levando? Especiarias, bálsamo e lotos. São que perfumes naturais. São ervas aromáticas que possuem um odor agradável, né? Então ele fala por que a Torá nos fala isso? Para dizer que o justo, ele, por mais que no caso aqui Yosef, ele estava largado dentro desse poço, sem água, ali com cobras e escorpiões, Deus não o deixaria, mesmo que fosse carregado ali para o Egito, vendido como escravo, ele teria companhia de odores agradáveis, cheiro. Então Deus não deixa um justo, vou usar as palavras do Raja, para que conhecemos a recompensa do justo, pois era costume dos ismaelitas carregar nafta resina, cujo cheiro é ruim, mas para este Yosef prepararam-lhe especiarias aromáticas para que ele não fosse incomodado pelo mau cheiro. Eu falo e repito, meus amigos, a Torá que ela não dá ponto sem nó. Tá bom? Então, o que acontece? Yehudá ele tomou a frente e falou, vamos ganhar dinheiro. Que uso temos? O que nós vamos ganhar tirando a vida dele? Né? Vamos vendê-los então. Né? E assim, nós não teremos o sangue dele sobre nossas mãos. Vamos vendê-lo aos ismaelitas, que nossas próprias mãos não o firam. Ele é nosso irmão, nossa própria carne e sangue. Seus irmãos concordaram. Mercadores medianitas passaram, eles tiraram Yosef do poço, eles o venderam aos ismaelitas por 20 peças de pratas. Tá? Você vê que aqui eram duas caravanas. Tá? Rashi ele comenta que eles passaram várias caravanas e eles ofereciam o valor em relação a Yosef, não queriam, então ele ficou ali sendo vendido, negociado, eu posso dizer assim, tá? Tanto que ele foi vendido, na verdade, para os ismaelitas, que depois venderam eles para os medianitas, depois que venderam ele para o Egito, tá? Quando Reuben chegou, aí Rashi perguntou onde que estava Reuben. Duas opiniões aqui. Reuben ele havia ido chorar pelo que ele tinha ainda, né? Ele tinha um processo vamos dizer assim, de luto, porque ele havia feito aquela questão de ter mudado a cama do pai dele. Uma outra opinião disse que era o dia dele de servir o pai dele, Jacó. Então ele foi. Quando ele retornou e viu que o irmão dele não estava mais no poço, ele rasgou as roupas, né, em forma de desgraça, né, e falou:
exclamou: o rapaz se foi. Ele pensou que o rapaz tinha sumido, que Yosef tinha sumido. Agora ele ficou preocupado. Para onde que eu posso ir? Ou seja, como eu vou me apresentar ao meu pai e falar que o filho dele sumiu? Os irmãos logo não tomaram uma iniciativa, tiveram uma ideia. Vamos imolar um cabrito, vamos pegar a túnica, colocar no sangue e falar que um animal feroz o devorou. Todos concordaram, né? E assim o que acontece? Se eles voltassem lá sem o filho e não havia prova do que havia ocorrido, certeza Jacó ia mover mundos e fundos para achar Yosef. Para que isso não acontecesse, eles falaram: vamos fazer isso com a túnica deles, vai levar. Então, falando que ele já havia morrido, meu pai não vai enviar ninguém para procurar, não havia chance de encontrar Yosef ainda, né? Menos que estivesse vivo. Eles pegaram, trouxeram isso para Jacó. Jacó olhou, falou: é a túnica do meu filho, com lágrimas nos olhos. Ele pranteou, rasgou as suas vestes e falou: meu filho ele foi despedaçado. Ele se manteve por luto por muitos dias, né? E todos seus filhos ali o consolaram, mas nada, ele ainda continuava ali em luto. Afinal, era o filho da velhice dele, era o filho do amor da vida dele, que era Raquel. E ele falou que ele ia descer a sepultura em amargura por causa do seu filho. Aí você pensa, o quão horrível é um pai enterrar o filho, né? Não, essa não é a lógica comum. A lógica comum é que um filho enterre o pai, tá? E Jacó, Israel, estava sentindo essa amargura, né, pelo seu filho. Então os medianitas ali, eles venderam ele ao Egito, a Potifar, um dos oficiais do faraó, chefe dos matadouros, tá? É aquele que abate aos animais dos reis, tá? Vamos encerrar aqui. Pessoal, como eu disse, eu quero fazer um novo formato aqui. Eu quero ser breve, tá? Ninguém tem muito tempo, é uma correria. Nós somos a geração que mais temos a fazeres, então as pessoas hoje elas estão procurando vídeos mais curtos, tá? Eu não vou aqui, aquela coisa, eu não tenho que me pegar e seguir muitas das vezes esse tipo de conta. Por quê? Porque eu estou falando da Torá, estou falando da palavra de Deus. Então, tempo aqui não existe, né? Eu posso dizer assim para você. Quando se trata das coisas de Deus, eu não procuro fazer nada com pressa nem olhando para o tempo, tá? É a única segurança que nós temos na vida é Hakadosh Baruch. O resto, passageiro, tudo é vaidade, tudo passa, tudo momentâneo. Se não fosse tão assim, as pessoas não precisariam estar repetindo tudo aqueles os seus afazeres. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que comprar aquilo para poder saciar a sua necessidade de existência, a sua alegria contínua. A Torá não, Deus não é isso, Deus nos acompanha antes de nós nascermos e acompanha até o nosso derradeiro dia, tá? Então eu não vou deixar aqui de tratar a Torá, as coisas de Deus, com o devido respeito, com o devido respeito. A Torá ela tem que ser lida, ela tem que ser explanada, só que é óbvio, né? Fazer as coisas corretas. Então, eu pretendo fazer um pouco mais curto. Eu vou esperar terminar essa paraxá agora de Vaishev, né? Estabeleceu-se. Vamos ver se eu consigo, se eu mudo, se eu não faço a leitura, mas se eu já pego os pontos específicos. Então, no final de cada vídeo, eu colocaria aqui a próxima leitura, qual capítulo e versículo. E no dia seguinte, eu só viria pegar pontos específicos daquela passagem e explanar aqui com vocês um pouquinho de Rashi, dentro de Midrash, um pouquinho se tiver de Kabbalah e Talmud e assim por diante. Tá, pessoal? Eu quero seguir um pouquinho esse padrão. Assim eu instigo a você, que está aqui ouvindo, me acompanhando, a fazer a leitura. Não só esperar eu vir aqui e ler para você, tá? Essa é a minha ideia. Infelizmente, hoje tem muitas formas, né? Eu falo por que infelizmente, pessoal? Porque é tipo assim,
É aquela história. Você lê um livro não é a mesma coisa que você ver um filme, tá? Você pode falar o que você quiser, mas todo mundo sabe que a leitura ela instiga melhor o nosso raciocínio, o nosso intelecto. Você lê, você transporta-se para aquele lugar, você imagina. Um filme não, você fica sentado ali simplesmente ouvindo, vivendo, tá? Então, eu sei que hoje tem novelas de histórias da Bíblia. Infelizmente é tudo uma lorota, eles inventam coisa, como o mesmo termo diz, é novela, tá? Pega uma figura, veste como se não vestia, trata totalmente diferente do que era a cultura da época. Para mim chega a ser absurdo essas novelas bíblicas, sério mesmo. Eu jamais vou perder tempo com isso, tá? Tenho aqui o próprio livro que Deus ditou para ser dito. Você acha que eu vou perder tempo com novela? Não vou fazer isso, né? Novela, tô falando novela bíblica. Então, nós temos que ler, se aprofundar, porque nessa leitura você entende, tá? É normal. É normal, eu entendo, eu compreendo, não, ninguém é como ninguém, tá? Mas eu vou repetir aqui o que Deus disse para Josué lá no livro de Josué. Não se afaste de ti o livro desta lei, o livro da Torá, e nele medite dia e noite. Eu não preciso dizer mais nada, não é o Amaury que está aqui falando, foi Hakadosh Baruch quem disse, foi Deus. Então, se ele falou para nós, para aquela geração, e disse que isso era eterno, eu tenho que ler, nem que seja 1, 2 minutos do meu dia. Eu não tenho que perder tempo com novela. Novela não vai me passar nada, tá? Me desculpe, eu sei que tem muita gente que gosta, que assiste, mas isso é o problema. Nós temos costume de deixar o que Deus falou para agradar o homem, agradar o que fulano disse ou ciclano disse. Esse é o nosso problema. Então, voltamos para Deus, tá? Eu estou aqui explanando a sua palavra, estou lendo contigo, tá bom? E eu quero que você que me acompanhe, que você leia também, tá bom? Fiquem com Deus. Mais uma vez, Todarabá, muito obrigado. Se esse conteúdo para você ele foi satisfatório, compartilhe com os outros, compartilhe com quem você acha que também possa ter esse interesse, tá? Mais uma vez, se inscreva aqui, tá? Compartilhe, deixe o seu like, isso ajuda no engajamento do vídeo e que ele consiga alcançar mais pessoas. Que o intuito desse canal nada nada menos é do que eu falei para vocês logo lá no comecinho para quem está me acompanhando. É desmistificar essa história de que o povo judeu é isso, que o povo judeu é aquilo, por que o povo judeu não acredita em ciclano, em beltrano. Vocês estão entendendo comigo, vocês estão lendo comigo. A diferença de você ler dentro da raiz do hebraico, dentro da interpretação do próprio povo, do que você simplesmente ficar lendo historinhas aí, ouvindo falar de que isso é aquilo, tá? Fiquem com Deus, Todarabá, tenham um ótimo dia, não se esqueça, agora é sexta-feira, né? Eu esqueci de avisar no outro vídeo, quinta-feira, no judaísmo, não tem essa ideia de meia-noite é outro dia, tá? Você pode parar para analisar meia-noite. Meia-noite é meio da noite, então já se começou o dia, já tem as 6 horas. E quando se começou esse dia? Um pôr do sol. O judaísmo não trata o dia como nós tratamos no calendário civil, tá? Então, o primeiro dia de Hanukkah vai começar da noite de quinta-feira para sexta. Então, nós vamos acender a primeira luz, na primeira chama, na quinta-feira, na sexta, a segunda e assim sucessivamente. Então, o primeiro dia realmente no nosso calendário é na quinta, mas dentro do judaísmo já é sexta-feira. Tá bom? Eu falei isso lá no vídeo de Hanukkah, no dia 8, mas no nosso calendário começa no dia 7. Tá bom? Fiquem com Deus. Todarabá, Lehitraot, toda sorte de bênção e um bom dia. Abraço. Tchau, tchau.